Olá, você está no Food Talk Brasil, podcast que conecta profissionais, operações. E hoje, um episódio especial, nós vamos falar aqui de delivery. E hoje nós trouxemos Paulo Salgueiro, especialista em delivery, conhece tudo da operação do dia a dia, do fast food, do food service. E a melhor pessoa para nos falar tudo o que acontece entre o fogão e a porta do cliente. Paulo Salgueiro, consultor, gerente de operações, hoje uma grande empresa. Paulo, muito bem-vindo ao nosso podcast e fala aí para nossa audiência aí um pouco de você e tudo aquilo que você vai nos trazer hoje de experiência. Obrigado pelo convite, William. Estou aqui para falar um pouquinho de delivery. Na verdade, eu nem me considero muito especialista, mas estou no ramo aí há 32 anos. Acho que desde os primórdios do delivery eu já acompanhei, né? Desde a Pizza Hut, quando chegou no Brasil, ela já começou a trabalhar com delivery, era um destaque, passando por algumas marcas também. Depois passei por China Box, que foi uma empresa que inovou, e ali eu ajudei a fazer uma grande marca, né? Que trabalhava com muitos franqueados, e esse é um grande desafio também, você trabalhar com franqueado e fazer o franqueado seguir os padrões. No delivery mais ainda. E a partir daí, todo mundo meio que aderiu ao delivery, né? Depois de um certo tempo do delivery em operação, só que ele sempre ficou muito em segundo plano. Essa é a grande verdade, né? Ah, queria falar, acho que a gente vai falar um pouco de pandemia depois, mas vou falar agora um pouco antes da pandemia. Antes da pandemia, você falava em delivery, o pessoal meio que torcia o nariz, o pessoal falava, meu produto não é adequado para o delivery. Eu vi muito isso daí. E o produto não conversa com o delivery. Meu produto não conversa com delivery. E às vezes não conversa mesmo, né? Então você fala em batata frita para delivery. Complicado. Cara, eu cheguei a desenvolver e investir horas de trabalho para embalagem, microfuro na embalagem e tal, aquela embalagem que tem até o frango assado, fiz bastante testes e, Chega murcha. ela murcha, cara, E ela aí, murcha a porque experiência do cliente não é a melhor. ela tanto, então, você pode ver que nem o próprio McDonald's, ele manda como a batata no delivery? Ele manda ela aberta. Aberta no saquinho. É. Hoje eu trabalho numa outra empresa que é um produto com uma pegada mais natural e tem uma batata, né? Uma batata doce e tal. E também vai no mesmos moldes do McDonald's, cara. Porque eu acho que não adianta você querer buscar soluções onde não existe. Não dá para inventar Aí, a roda, né, Paulo? Mas a embalagem ela é muito importante pro delivery. Eu acho que no início, né, ninguém ligava muito, se usava muito papelão, muito plástico, e se usa ainda. Sim. Recentemente, estava trabalhando numa franquia multimarcas, são vários segmentos, e todas elas, né, com embalagens plásticas. Antes tinha tampa, o pessoal usava embalagem plástica, tampa e acabou, né? Antes ainda, o pessoal trabalhava com Marmitex, né? Marmitex de alumínio, né? Fechava. Depois fechava ele, fazia assim e tal. E aí vai evoluindo, lógico. Aí foi pro isopor. Isopor, Então, o que acontece? Uma embalagem boa, uma embalagem politicamente correta. Politicamente correto. Você tem que usar papel. É. E o papel, todo mundo quer. Não, claro, vamos. Na hora que o cara vê o preço, ele fala, não, vamos continuar com essa daqui do plástico. Tanto é que as franquias, elas optam a maioria delas pelo plástico com seladora, né? Com a seladorinha. Sim. Né? Quando a gente falou aqui que alguns produtos não conversam com delivery, bebidas era um desafio, né, Paulo? Porque as bebidas, quem não tinha lata, ficava difícil enviar. Então,
vamos falar aí, vamos pegar uma marca Starbucks, Go Coffee, que são empresas de café, era um desafio. Como que conversar com o delivery, essa operação, tendo que enviar líquido, né? Líquido, né? Então, foi um desafio que os especialistas e as pessoas que estavam por trás aí do delivery, do desenvolvimento de embalagens, encontraram aquela seladora, que aí você coloca aquele selo, né? E aí você consegue enviar com mais segurança que o produto vai chegar adequado ao consumidor final. Eu trabalhei, durante a pandemia, eu trabalhei numa empresa que tinha 240 cafeterias. E já entrando na conversa da pandemia, foi o que salvou, porque tudo fechado, cafeteria precisa de fluxo. Imagina, a cafeteria Sim. vive do fluxo. O que eles vão fazer? Então, às pressas, foi montado um esquema de delivery. No caso, usava o copinho de isopor mesmo, com tampa, fechava bem. O segredo do copo não é talvez a embalagem, mas como o suporte. O suporte Do transporte. para o transporte, né? Mas bebida sempre foi um desafio. A temperatura da bebida, café. Eu acho que pior do que uma lata, algo refrigerado, pior é o quente. Eu concordo com você, porque imagina, se você pede um refrigerante, não tá na temperatura ideal, você consegue ali colocar um gelo, ou colocar na geladeira por alguns minutos para ficar um pouco mais gelada. Agora, o café chega frio, realmente Rapaz, é uma experiência ruim decepcionante, né? para o consumidor. Você falou de pandemia, e a gente, já pegando o gancho aqui da pandemia, você vê que pré-pandemia e pós-pandemia, vamos dizer assim, empresas ou operações que se recusavam a se arriscar ou entrar no Investir. delivery, eles foram obrigados, né? Ou ele vai para o delivery Fecha as portas. ou ele fecha. É. Como você falou aqui, para nossa audiência, a cafeteria vive de fluxo porque a gente está falando de um produto, um ticket médio de R$10. Um cafezinho, às vezes uma fatia de bolo, uma coisa, Pouco mais, sobe para 12. 17, 20. Mas então o fluxo tem que ser imenso. A diferença de uma pessoa que entra num restaurante, pede um prato, né, Paulo? Então você passa 10 clientes gastando 80, R$90, para chegar nos R$900 é cafezinho para vender. Então, esse cenário pré-pandemia e pós-pandemia, a gente pode dizer que se não era especialista, se tornaram. Quem não estava, entrou, porque não tinha outro caminho. E você acha que melhorou ou piorou? Porque a gente, né, sabe que quando cresce rapidamente, perde qualidade. Então, o delivery ele cresceu rapidamente. E no seu ponto de vista, você acha que piorou ou melhorou o serviço de delivery que era prestado antes da pandemia e que é prestado agora? Vamos lá. Eu não acho nem que melhorou nem que piorou. Eu acho os dois e vou explicar o porquê. Sim. Melhorou a quantidade de ofertas. Então, camarada, aquilo que você acabou de dizer, pô, se eu não começar a trabalhar com delivery, eu vou morrer. E muita gente se sustentou com isso e conseguiu pagar seus boletos, suas contas. Todo mundo pensa que a alimentação é fácil e não é. Não é. E entrou muita gente, e não é crítica tal, mas muita gente começou a cozinhar em casa, até para se sustentar. Então, vamos lá, muita dona de casa que falou, pô, e agora? Como é que vamos sobreviver? Não, foi duro o negócio, né? Todo mundo sentiu de alguma forma, Sim. né? E muita dona de casa começou a vender delivery no Marmitex, como a gente tinha falado. Sim. E é um concorrente. Durante a pandemia, também tinha muita gente comprando, porque o camarada fala, pô, vou comer aonde? Vou ter que comer no delivery também. Não tinha opções de restaurantes abertos logo No início. no primeiro ano. Depois que foi se liberando e tal. Só que aconteceu o seguinte, o pessoal se acostumou ao delivery. Então, assim, por isso que eu falo,
não é bom nem ruim. Tipo, as ofertas começaram a aparecer e o cliente começou a se acostumar ao delivery. Eu acho que foi super positivo para o delivery. Sim. Antes da pandemia, um número interessante, um número que nas franquias por onde eu passei, se pedia um número bom, era 20%. A análise das lojas tal, pô, isso aqui tá com 10%, tá muito ruim. Isso aqui tá 20 tá bom, hein? Que bom, nossa, tem uma resposta boa. Vamos ver o que eles estão fazendo ali para melhorar Chegar os nos outros, para 20%. chegar nos 20 em média, tá? Claro que tem toda a questão de bairro, porque alguns clientes, alguns bairros têm clientes que estão mais Algumas regiões são mais habituados favoráveis, né? mais favoráveis à compra do delivery. E também, né? Então, esse aí é o bom e o ruim, aumentou a oferta, mas muita gente não preparada começou, e aí você recebe as surpresas em casa. Eu aprendi uma coisa desde pequeno, e o barato sai caro, né? Cuidado com essas ofertas. Por que tá tão barato, né? É diferente do balcão do shopping. Não quero entrar no shopping, mas assim, no shopping você encontra pratos por R$ 20 e é prato honesto, prato bom, bem feito, de franquias de nome. Mas porque tá uma selva no shopping. Sim. E a briga tá enorme. Então, o cara, depois da briga do hambúrguer, da guerra do hambúrguer, A guerra do cara, hambúrguer. agora é a guerra do arroz e feijão, guerra de tudo. Guerra da salada. Tudo. No episódio passado, nós estivemos aqui com o Douglas Palmini, gerente de Legal. operações Vivenda do Camarão, e ele usou uma palavra aqui no nosso bate-papo, que ele falou que é sobrevivência. Sobrevivência. Exatamente. Que hoje a guerra dos hambúrgueres migrou para a guerra da salada, que foi para a guerra do prato, enfim. Do camarão. Ô Paulo, eu vou fazer uma defesa aqui em relação a piora que você colocou. Na época da pandemia, faltou-se embalagem. Sim. Não tinha embalagem. Porque então, muita gente passou a trabalhar, claro, as donas de casa. A gente começou a receber muitas surpresas, né, Paulo? E eu me recordo que eu estava operando um delivery e era difícil encontrar embalagem. Não tinha. Eu até tentei negociar com uma empresa aí que foi uma parceira no desenvolvimento de embalagens aí numa outra empresa, e ele simplesmente falou: não consigo atender. A demanda explodiu e muita gente recorreu ao que tinha Como é que essas indústrias trabalham? As grandes indústrias de embalagem, elas vão... Poxa, como é que são as suas embalagens? Você vai lá, eles vão desenvolver o que você quer, como você quer, e vão fechar um contrato contigo. Olha, para produzir isso daqui, primeiro eu quero este volume para a gente fechar neste preço, tá? E quero este prazo para a produção, tá? Sim. Se você for utilizar uma embalagem genérica, pode ser que você tenha sorte e contenha algo para o cara te entregar. Mas não vai ser grande volume, dependendo de quem for. Mas se for algo personalizado... Se for personalizado, você vai ter que aguardar um pouquinho para chegar. Entra na fila e aguarda. Então, você coloca isso na época da pandemia, que todo mundo queria embalagem. Todo mundo correu para a fila. Todo mundo correu para a fila. Inclusive, muita gente começou a trabalhar com a fabricação de embalagem nessa época. Sim. Se desenvolveram outras atividades, além de se trabalhar com comida também. A embalagem acompanhou isso daí. Teve um aumento exponencial aí de venda de embalagens. Né? E eu me recordo, Paulo, que nós tínhamos acabado de se adequar a uma lei que tinha tirado os canudos, né, de circulação. Tirado os canudos. Os canudos de plástico, aí vieram os biodegradáveis. E as empresas estavam... aliás, essa lei que havia entrado em vigor, ela recolhia plásticos da praça de alimentação, pediu para retirar canudo, plástico. Então, o setor estava numa mudança, estava numa transformação, e foi pego nesse processo de pandemia, onde as indústrias não estavam se adequando
as novas Sim. embalagens e tiveram que se redesenhar, se retransformar para atender o mercado. Uma febre também dessa cobrança, porque hoje você não vê. Não vê. Sim, Quem é que tá falando que do não canudo, que do tá plástico. recolhendo canudo? Eu não vejo isso nas praças, né? Sei lá, tem sempre o momento, ficar. Eu acho que tem que ter mais. O que eu penso é que tem que ter mais estudo. Claro, a gente tem que pensar em preservar a natureza, tem que ter produtos biodegradáveis, mas a gente tem que pensar também nas pessoas. O camarada vou colocar o canudo que você disse. O camarada tem indústria de canudo há 40 anos. Aí, não, olha, agora não pode, você tem que se adequar. Ele dá um tempo mínimo para o cara se adequar. E talvez. E eu vou te falar, a demanda é por plástico. Sim. Eu particularmente, e eu vejo o feedback de várias pessoas, a experiência com canudo de papel é horrível. É, No meio da bebida, aquele canudo, ele se derrete, você não consegue mais puxar a bebida, é assim, não é a melhor experiência. Eu me recordo, acho que depende do fabricante, viu? pô, vou pro Eu já grande player vi. aí, McDonald's, o canudo do McDonald's é de papel, é que, pra falar a verdade, eu nem faço mais uso do canudo, porque é muito ruim, a não ser que eu estiver no carro, dirigindo, retirar no drive-in, no drive-thru. Então, eu só uso o canudo nessa situação, mas eu acho bem desagradável, não acho uma experiência legal. Eu tava falando da questão da pandemia. Antes da pandemia, a gente achava 20% delivery um excelente número. Hoje, eu conheço empresas e trabalho com isso, chega a 60%. Então, ou seja, os restaurantes estão vendendo mais delivery do que mesa, do que balcão, né? E acontece com muita frequência, principalmente se forem alimentos diferenciados, né? Hoje a gente tem muita procura por alimentação saudável, Sim, né? Então, não tá em alta. está em alta e não tem tanta gente trabalhando ainda, porque lembra da paleta? Paleta. Paleta. Paleta A mexicana foi. paleta, ela teve a febre da paleta. Muita gente montou E não é um empresa. produto sazonal. Sorvete vende o ano inteiro. Sim, mas o brasileiro, eu estava É, vendo, consome muito pouco sorvete em relação a outros países, né? sim. Mas sim, é um produto que no Mas, Brasil ele mas encaixa o ano inteiro. tem deixado de ser um produto sazonal É, por conta de várias operações. Hoje oferecer é. um sorvete, né? Dá, Sobremesa. dá para entregar Não é nem sorvete, sorvete, tá? é sobremesa. Viu? Dá para entregar sobremesa Ah, eu quero ver gelada. entregar uma casquinha. Eu nunca fiz isso, mas eu acredito que de alguma forma dê para fazer, mas É. não confio ainda. Ô, Paulo, vamos lá. A embalagem hoje, ela as operações enxergam a embalagem como um custo. É um custo, né? Mas para os estrategistas, né? É um Eu vou colocar aqui, investimento. você é um setor que é uma peça estratégica. Porque, vamos voltar aqui, lembro que na empresa que nós estávamos falando aqui de desenvolvimento de embalagem, as embalagens seladas com um produto que era menos sólido, né? Vamos colocar assim, ele saiu na frente e a gente tinha pouquíssimas reclamações em relação a como que chegava o produto, seja a temperatura, seja a aparência, né? Se estava tudo virado. Então, como que a operação olha para isso? Vamos lá, você é um dono de um restaurante. Como que você olha para isso e você calcula e fala assim, isso é custo e isso é estratégia, é investimento. Eu vou um pouco no passado agora. É uma marca que eu não sei se ainda está no mercado, se chama Brevitar, que era de massas. Pertencia ao grupo do Shining Box. Eu trabalhei com ela. E tinha uma embalagem plástica, tipo um Tupperware, e ela tinha várias cores.
A mulherada comprava aquilo toda semana e você percebia que Era recorrente. era recorrente a clientela. E falava: Olha, eu quero embalagem vermelha hoje, Eu viu? já tenho a amarela, Então, a gente percebeu naquela que época, era uma peça era estratégica. uma peça estratégica. Às vezes o pessoal não estava nem preocupado muito com a pasta, meu. Ela estava Com o preocupada. produto. E eu achei um sucesso aquilo. E a partir daquele momento eu entendi que faz a diferença a embalagem. Faz a diferença. Aí já transportando mais recentemente, nessa última década, na Baked Potato, eu tive que desenvolver a embalagem, muito exigente, pessoal, e é bacana quando se trabalha com pessoas assim. E desenvolvemos a embalagem de papel. Quando todo mundo estava, a maioria trabalhava com o plástico, e eu, levantava os custos do plástico, eu falava, porra, cara, que pancada. Assim, a de papel na época, não sei agora como é que tá essa, não tenho muito parâmetro agora, mas na época, hoje eu trabalho com papel também, mas na época dava 5 por 1. Então, assim, só que onde você mede o sucesso da sua embalagem? Nos comentários dos clientes, Sim. na nota, né? Então, a gente está falando de delivery aqui. Pô, e eu não sei se a gente vai entrar aqui nesse assunto, mas a nota é super importante, né? Para você vender mais. Hoje a sua posição ela vai depender de quanto você é avaliado, né? Se você, então, vamos lá, no maior do mercado hoje, iFood. Então, você tem que ter uma nota, você tem que ser um super restaurante ali Super restaurante. para entrar nas melhores bandeiras deles ali e o cliente te enxergar. E é isso. O cliente tem que enxergar você. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, a embalagem é importante para fazer o marketing do produto, na minha opinião. Então é os dois, né, Paulo? Pode ser um custo, mas em dados momentos ele entra como uma peça estratégica É, para ganhar novos clientes. Você falou aí dos potinhos, né? E me recordo que em 2007, na Pizza Hut, começou a se vender lasanhas e lasanha. ela era enviada num marinex de vidro Olha e não só. voltava, era cortesia pro, Presente. pro cliente. E preparava-se, já montava, né? A lasanha já montava nesses Marinex, se eu não me falha a memória, a marca. E engraçado que era uma travessa de vidro. E hoje transportar vidro no delivery Complicado, é né? complicado. E lá, 20 anos atrás, se transportava. Não muito, né? Porque hoje se transporta É. bebidas, hoje tem tudo, né? Mudou E muito, a né? tampa mudava a cor, né? Olha que Então a legal. gente tinha também essa recorrência de falar assim, não, eu já tenho com a tampa amarela, me manda com a tampa azul agora, porque para não ficar igual. Você vai ver. Então, é uma peça estratégica no delivery. Cabe quem está nos assistindo aqui, dono de restaurante, dono dos negócios, entender que se o seu produto não está no delivery, está deixando dinheiro na mesa. E se está no delivery, encontre uma peça estratégica para atender o seu público, para atender o seu consumidor final, que vai colecionar aquilo que você entrega para ele, suas embalagens, né? Seja personalizada ou não. É, eu, eu sou do time que eu invisto nisso. Eu acho que vale a pena você gastar um pouco mais. Ah, quanto eu gasto na plástica e tal? Né, hoje você tem vários fabricantes, né, que em consignação te dão a máquina seladora e tal, né, Sim, tanto de papel quanto de plástico. Né. Trabalhei muito com plástico assim, eu digo que é mais fácil de armazenar, é mais baratinho, né, mais barato. o plástico. Hoje o papel, né, porque foi um desenvolvimento. Quando Sim, começaram a trabalhar com papel, saíam umas embalagens engraçadas até. Vazava. vazava. Para você ter uma ideia, eu já vendi até sopa no delivery. E se vende hoje fácil. Só que há 20 anos atrás, você vender sopa no delivery era um desafio. Eu lembro que fizemos testes.
Foi 2 meses de testes para chegar numa embalagem plástica para se colocar sopa e não vazar. Era difícil não fazer vazar. Ô, Paulo, você falou aqui do China Box, né? Pô, trabalhou junto com Shiba, grande Shiba, Sim. Tubarão. Eu só me recordo da embalagem da China Box, já aquela caixotinha no papel. Teve outra embalagem antes dessa? Só para sopa. Já tá falando dessa empresa. Então ela tinha da sopa, tinha o dos rolinhos, tudo em papel. Aquele, o que Os o primeiros a yakisoba... usar com papel. Né? Você Ele foi acredita que primeiros foi a um usar papel, foi o dos Shiba. uns pioneiros. É. Olha aí. E era uma embalagem muito bacana. Difícil pra caramba de montar. O funcionário reclamava, né? Porque você tem que... O delivery, você tem que se preparar. Sim. Então você tem que deixar tudo montadinho lá e tal. Mas primeiro ela foi com uma taxa que você abria, um grampo. Grampo. E depois tinha uma seladora também. Aí é uma evolução, né? As embalagens elas vão evoluindo, cara. E tem hoje você olha o que tem de embalagem bonita no mercado, não dá nem vontade de abrir. É verdade. Porém, a gente está falando de mercado, de aceitação. Eu já tive muita reclamação de cliente. Produto difícil de abrir, porque ela é lacrada. Sim. Então você vê, poxa, é difícil de abrir. Então, peraí, vamos adaptar, vamos pedir pro fazer uma orelhinha, fazer uma orelhinha mais simples. Eu me recordo dessas reclamações mesmo de. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E é sempre uma evolução, você vai buscando evolução. Né? Assim, agora, o importante, a gente está falando muito de embalagem aqui, mas o mais importante é o que vai dentro. Sim, o produto. Não adianta nada você ter uma embalagem linda e, criou aquela expectativa, o cliente, olha que maravilhoso tal. E aí, quando ele... Talvez seja até pior, né, pô? É porque a embalagem, ela entrega uma expectativa. É gigante. O cara e aí, quando se a embalagem é assim, imagina a comida. Tem que ser espetacular, né, o alimento. Tem que ser espetacular, né? Tem que ser. Então, aí, para ser espetacular, tem que respeitar algumas coisas. Né? Primeiro, claro, você tem que ter o seu produto. Né? Produto bom. Produto adequado ao delivery, que nós também estávamos falando. Tem que testar. Eu já vi muito camarada que começa a fazer delivery, põe lá e começa a vender, e ele mesmo nunca, olha só... Nunca testou. Ele nunca foi receber o produto dele para saber como chega. E você pensa que isso é raro? Não é, porque eu faço consultoria e tal. Amigo... você já viu como é que chega? Não, isso não é raro, isso é de praxe, né, pô? E é impressionante, né? E é impressionante. O cara não testa o seu próprio produto. Olha aí, o Paulo, modesto, apresentei ele aqui como especialista em delivery. Não me considero especialista em delivery há apenas mais de 30 anos. Foi um dos pioneiros aí, junto com a China Box, em desenvolver embalagens de papel. E... pega essa dica aí, pessoal. Você que é dono de negócio, tem ali sua operação de restaurante. Você já pediu seu produto? Recebeu o seu produto para você identificar as suas oportunidades, o que é uma ameaça, o que você pode melhorar no seu produto? Pega a dica aqui, ó, do Paulo Salgueiro e melhora seu delivery, né? Vamos falar de delivery, né? Estamos falando de embalagens. Paulo, diz que cookie, não vai ser muita gente que vai se recordar disso aí, mas para 20 anos atrás era o iFood que existia. Era uma central telefônica, onde você ligava e aí caía num ramal e ele distribuía a sua região e tal para atender seu pedido. Também com eles. Então, eu vou fazer uma linha do tempo aqui de delivery. Pizzarias, telefone. Ligava para pedir a pizza, erravam o seu pedido, porque você tá no telefone, você tá escutando, passa um negócio, você escuta, dá um chiado, você escuta, você pediu a lite, foi atum. E aí, anotou, tem ali a ferramenta humana que anota o pedido. Aí evoluiu-se pro Disque Cook, que aí era um sistema mais informatizado.
E agora A estamos... própria loja já também, do papel, que eu trabalhei com assim, dessa forma, né? 6 telefones. E para 6 telefones você precisa de 6 atendentes. Sim. Mais 2 embalando ali, dependendo do volume de vendas, né? É óbvio. Então, assim, eu lembro que tinham comerciais aos domingos. Porra, eu corria para a loja de manhã do domingo, porque eu falava pra minha esposa, ó, cancela o passeio que Precisa preparar a loja. a Xuxa vai aparecer na TV hoje. Eu falava para ela. Pô, e ela aparecia e o cliente pedia por telefone, telefone, né? E você vê a evolução. Se você tinha um monte de gente trabalhando hoje, você leva o delivery com metade das pessoas, né? Ou Porque menos, né? Porque depende do volume. finalizando essa linha do tempo, né, do delivery, que veio do telefone, passou por uma informatização, Disque Cookie. O telefone era anotação no papel, Disque Cookie já era uma coisa mais informatizada, chegava o pedido na tela do computador, não era mais o papel. E hoje os grandes players aí, 99 Food que voltou e Voltou o bem, iFood. voltou bem. Então, como que você E vê tem mais gente chegando aí, né? como que você vê essa evolução e quem tá por vir ainda? Pô, a evolução sempre é bom. Acho que a modernização, ela é positiva. Ah, eu acho que tem gente que vai me xingar agora, mas eu acho que um avanço, e vai discordar de mim, mas eu acho que foi um avanço essa questão de você trabalhar com entregadores em nuvem, no sentido de que você não se responsabiliza por eles, Sim. tá? Cheguei a trabalhar com 8 caras, 10 caras fixos, e aos finais de semana você tem que pegar essa e formar uma equipe de 25, 30 camaradas lá, praticamente fazendo parte do seu restaurante, né? Então, tem muitas coisas aí. Primeiro que você vai alimentar esses camaradas, você não vai deixar o cara num restaurante sem comer. Sim. Você vai alimentar o cara, né? Já é um custo, tá? É, Segundo que pô, você tem gente circulando que não é cliente, é um terceirizado, vamos colocar assim, em alguns casos, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, eu acho que atrapalha um pouco. Hoje já é diferente, né? Porque esse camarada ele ficava parado lá esperando o pedido entrar. Questão de custos, né? Essa evolução tirou, como você mencionou aqui, de sua experiência, de ter 6, 7, 8 pessoas atendendo o telefone, você eliminou aí 6, 7, 8 empregos. Foi todo mundo pro celular hoje, né? Trazendo para hoje, todo mundo no celular. Houve uma redução de custo absurda. Questão dos entregadores. Houve uma redução de custo absurda também, porque num domingo, no sábado, né, de maior fluxo de operação, você tinha aí 6, 7, 8 entregadores e eles ficavam ali parados. E hoje, com esse entregador na nuvem, como você mencionou, é sob demanda. Caiu o pedido, conecta-se o Eu acho que entregador tá um e... modelo bem. Agora ficou bem. No início dava problema demais. Dava problema. Aí você vê, chegou a RAP no mercado. Rápido. Cheguei a trabalhar com exclusividade com a RAP, mas ela não entrou organizada, na minha concepção. Eu acho que eles reconheceram isso e Sim. voltaram agora trabalhando bem melhor. Né? A 99 fez isso também. Ela Ela, veio, ela se retirou do mercado, se preparou e voltou agora ameaçando o iFood, que eu acho sensacional ter muito essa bom. E concorrência. tá chegando mais gente. Como eu mencionei no começo aqui, né, Paulo? Esse crescimento muito rápido perde qualidade. É assim, nessa época do entregador, você falou diminuir o custo. Nem tanto. Eu vou te falar por quê. Antigamente você pagava, olha, até 2% para ter o vínculo do iFood, vamos supor. 2, depois 4, depois subiu para 12, né? Então, assim, eu estou falando de uma forma geral. Lógico Sim. que ele tem os parceiros estratégicos dele, que ele tem as taxas especiais, tá? Mas você pagava um pouco para vincular, para aparecer para o
o cliente, eu acho válido, mas tinha o custo da entrega. Depois migrou para uma forma opcional e hoje você só trabalha, eu acredito em Poucos 80, 90% acho que trabalha com entregador em um nuvem. entregador Né? em nuvem. Muita gente gosta de ter os entregadores próprios. Tá? Você Até quer saber o que eu acho? Não sei se eu posso falar aqui. pode. Eu acho que a gente tem que fugir de vínculos quando é possível, tá? Minimizar, né, Paulo? Porque você minimiza o custo, né? Você vai ter. Porque um funcionário entregador, ele tem que ser de responsabilidade dos caras lá, não nossa. Por quê? Não, O cara é pequenininho, o cara tem um restaurantezinho dele, ele tem um CLT, entregador, CLT, e ele. Deus me livre e guarde, ninguém quer isso. se acidenta. Ele se acidenta. Obviamente, se você é uma pessoa de bom caráter, você vai dar assessoria para a família, Sim. você vai dar um auxílio para esse camarada, né? Se Apesar que recuperar. ele vai para caixa, dependendo e Sim. tal, mas você sempre vai ter um custo, né? É. Não fique, você que é entregador, não fique bravo com o Paulo. Não, Não, eu tô falando a não, real, não eles vou gostar, sabem não. disso. Pode É. falar. Eu acredito que essas plataformas, Paulo, que hoje estão no mercado, o iFood ele até chegou a cobrar alguns preços assim bem salgado para quem estava Para começando, pequenos. para os pequenos. Mas ele nadava de braçada no mar azul, só É, ele operava, é. né? Então eu muito bem-vindo ao 99 Food, que venha outras aí que o Paulo já sabe nos bastidores, mas não vai nos revelar aqui. Que venha outros operadores de delivery, porque a concorrência é saudável e é a lei da oferta e da demanda, esses grandes players eles vão reduzir os valores. E para a qualidade de vida dos entregadores, que hoje shopping centers já trabalha com hub, Tem os né? hubs. É. Eu achei a ideia muito boa. Tem um colega nosso que Tira implanta, o Cláudio Avolio também está envolvido nisso. Ele, não sei se ele ainda Se está nessa questão otimiza para o de cliente, hubs. É. né? Porque o entregador ia ter que subir aí, qualquer operação de shopping aí, ele vai subir alguns lances de escada ou esperar um Eu elevador vou demorado. dizer para você que tem shopping que não permite que eles subam Sim, e a loja tem que disponibilizar um funcionário para descer. sem hub. Eu acho isso um absurdo. É um absurdo. Não, com hub, sem hub, com espaço, mas eu acho um absurdo você ter, com margens tão apertadas, Apertado. você ainda ter que ter uma pessoa Disponibilizar um colaborador para subir e atender. descer. Então, Eu vejo só que. quero fazer um parênteses aqui Sim, na questão do entregador. Eu já fui até padrinho de casamento de entregador, tenho vários amigos entregadores, inclusive, e quando você falou das taxas altas para pequenos, de repente pode ser vantajoso ele ter um entregador entregador próprio, próprio. tá? Então, Não é que é totalmente ruim, não é, é não. isso. O que eu quis colocar é que pro pequeno, como ele tem essas taxas aí tão elevadas, às vezes ele coloca na balança, ele fala assim, pô, eu tenho meu primo, eu tenho meu amigo, eu tenho meu sobrinho que pode fazer as entregas para mim, e eu vou pagar 10, 15% a menos para a operadora, né? E faço o repasse para ele, ele vai, enfim. É. Então, Algumas operadoras do interior, acho que é que fome, algumas assim, são soluções bacanas também, viu? Não chegou, não entrou aqui, né, em São porque Paulo, a né? Porque é entrada difícil entrar né, aqui. Paulo? Mas são soluções interessantes, né? Pô, a RAP teve dificuldade em se estabelecer, imagina os pequenos. Então, E eu vou falar para você que eu conheci o dono da RAP, eu fiz reunião com o dono da RAP e tem bala ali, tinha bala, viu, rapaz? E que nem na Colômbia é um sucesso, né? Eu acho que eles vão se acertar também. eu E eu também sou, acho. eu sou totalmente favorável a vir camarada lá da China. Eu acho que tem que ter. Eu também. Eu acho que tem que ter. Se o cliente vai optar, já não sei por quê. Eu não desistiria de iFood tão fácil. Porque hoje a pessoa fala,
Vamos pedir um iFood? É verdade. Eu não falo, vamos pedir uma pizza. Muita gente fala, assim, uma pizza até fala, mas uma comida diferente. Ou vamos pedir um iFood. Pede um iFood. Quer dizer que ele vai procurar o que ele vai comer, mas ele já sabe onde vai pedir. Aonde ele vai pedir. Porra, cara, isso é impressionante. Isso daí tá na cabeça do cliente que é iFood. O que ele vai comer, ele vai escolher depois que ele entrar. A 99 voltou aí, sucesso, contratou a... Tem até um artigo no portal Food Talk Brasil. Tem um artigo meu falando sobre o retorno da 99. E a 99 investiu na garota propaganda Ivete Sangalo para fazer um jingle, para fixar na cabeça das pessoas. Pede 99, vamos de 99. Porque é isso, ele quer tirar do pede iFood, vamos pedir um iFood, que isso que você colocou aí, que virou um jargão, né? Realmente isso aí... para quem está nos ouvindo hoje, vai linkar muito bem que pede um iFood virou... A questão é que o brasileiro já está acostumado com o iFood há anos. Né? Então tem aí um spread aí para os outros conseguirem ter essa visibilidade. Não sei se chega a ter, não sei. Vamos ver o que acontece. Não, eu torço para que a Rappi volte. Já falei Todo isso. Todo mundo. Volte um monte. Né? Porque aí é obrigado a reduzir esses custos. Paulo, então o delivery, a importância do delivery nas operações de hoje, você concorda em que hoje uma operação iniciando no delivery, vai iniciar, vai começar. Qual que é a perspectiva de crescimento para quem vai mergulhar no delivery? Eu digo assim, eu tenho uma pastelaria. Sim. Não faço iFood. Olha, pastelaria, eu já fiz uma consultoria para uma fábrica de pastéis. E aí também desenvolvemos a embalagem com microfuros para o pastel não murchar. Foi um desafio também, viu? Bacana. Então, eu tenho uma pastelaria e o meu faturamento... Chega bom o pastel. Meu faturamento é R$100 mil. Vou iniciar no delivery. Qual que é a minha perspectiva em faturamento? Vou aumentar 20%, 30%, 40%, 50%? É aquilo que eu acabei de dizer. A possibilidade é grande de você ter um percentual de venda grande. Porém, tudo vai depender do quê? Produto e visibilidade. Sempre você vai ter isso daqui, produto e visibilidade. Né? Quando eu falo produto, a embalagem já está encaixada naquilo que a gente falou. Tá? A qualidade do produto, mas o que o cliente está enxergando ali quando recebe. Eu acho assim, então, tem alguns detalhes, né? Esse camarada vai começar. Tem alguns detalhes que parece bobagem, mas eu acho que fica na mente do cliente que é um local legal que ele comprou. Então, colocou, deu um... Por exemplo, hoje eu trabalho num local que a gente dá um brigadeiro. Pô, imagina, um brigadeiro, não um brigadeiro redondinho, um brigadeiro de copinho. Bacana, gostoso. E uma cartinha, tá? Eu vou dizer para você que tá começando, pô, faz a cartinha manual mesmo, porque não tem coisa mais carinhosa que o cliente receber um recadinho de quem está embalando o pedido dele, né? Fica pessoal o negócio. A gente, pessoal. No episódio passado aqui, falamos exatamente dessa humanização que vem se perdendo. Que antigamente, na operação, a gente esticava o tapete vermelho pro cliente, tratava o cliente. Hoje, o cliente sente falta Excelência no atendimento. Desse acolhimento. Hospitalidade, né? Hoje você não percebe muito isso. Tá falando do Champions, Paulo? Eu ainda vou assistir isso. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Né? Sim. Você está começando agora, você vai entrar para vender. Eu acho que todo mundo quer entrar para vender no iFood, vai querer vender, porque começa a vender um pouco. Sim. Né? Quer crescer no iFood? Pensa na nota. Pensa na nota. Acompanha. Ai, como é que faz isso? Pô, estuda lá, entra lá tem até uns treinamentos do próprio iFood, do 99, Pode deixar o contato do Paulo Salgueiro aí, o Paulo Salgueiro vai te dar essa consultoria. Eu ajudo também, mas assim,
Poxa, não acho uma coisa do outro mundo se você tiver tempo. Tem que se dedicar. Principalmente na Tem que olhar implantação. todo dia se você teve uma reclamação, porque uma reclamação te derruba. Sim. Ó, Então, olha, vou facilitar para você, só a Paulo. nota, só um nota 1. Um nota 1 para você, ela vai esse nota 1 vai ficar gravado 90 dias ali, se eu não me engano, 45, algo. 45 dias. 45, né? Olha, a cabeça já não funciona tão bem. Então, cara, imagina pra você derreter esse 1%, diluir É. ele nas notas 5, demora. Né? Então, Eu vou facilitar então pro Paulo, pra Fala gente aí. já ir direto para esse ponto. Quem não está no delivery, tá deixando dinheiro na mesa. depende do A gente produto, né? eu Gosto de coloquei aqui colocar um dessa percentual. forma. Eu coloquei um percentual. Assim, mas, cara, Realmente é muito. tudo vai depender de algumas coisas. Ué, o camarada, já vi camarada que falou, pô, tem um produto top, o cara sabe trabalhar, só que ele não tinha espaço, ele não tinha espaço físico para Sim, colocar delivery na operação dele. Esse cara montou uma Dark Kitchen. da Kit. Estourou. É, E isso hoje é uma tendência das grandes marcas. Então hoje você pega algumas marcas, que eu não vou falar agora, mas os caras trabalham com a marca principal, e aí o cara desenvolve uma marca de massa, o cara desenvolve uma marca. O cara trabalha. verticaliza. Cara, ele acaba abrindo um leque de opções que são marcas dele e o cliente não sabe. Sim. E o cliente não sabe. Né? Boa parte das franquias está fazendo isso daí. Né? Então, eu tinha colocado aqui percentuais de crescimento, mas então quem está fora do delivery está deixando dinheiro na mesa. É claro, como você mencionou aqui, o Paulo vai dar uma aula aqui dessa Nunca. operação. Quem sou eu para dar Essa aula? preparação É. precisa de espaço. Por quê? Embalagens toma espaço. E aí? Embalagem, o volume dela é exorbitante. Eu me lembro montar a caixa de pizza, a gente tinha um volume desse aqui de pizza, quando montava enchia essa sala. E que você fechava a caixa, né? Ele vinha abertinho assim, quando você montava, então o volume Os quadruplicava. próprios fabricantes, eles estão encontrando soluções. Pô, depois, se alguém quiser alguma sugestão de fabricante, pô, eu não tenho problema algum em falar com quem que eu já trabalhei ou com quem eu trabalho, entendeu? Não ganho nada com isso também, tá? Mas eles já estão achando soluções para ocupar menos espaço, entendeu? Sim, porque Eles estão achando soluções de montagem rápida de embalagem justamente para ele para não não ter que montar. guardar tanta embalagem pronta. E hoje eu vejo pizzaria, eu não tô nem entrando assim em grandes redes e tal. Mas se você for na pizzaria do bairro, o camarada ele entra 4 horas da tarde, Fica montando fica caixa. montando caixa. Você já viu um vídeo que a menina tá Bate a assim, massa, né? aí ele vai Bate a jogando em massa. cima assim, aí vem o outro rapaz assim, erga de baixo assim e coloca, né? Sim. Então você vê que são processos que muitas das vezes o operador ali, o dono do negócio, às vezes nem tá vendo isso. Né, que ele tá pagando um funcionário 1, 2 horas para estar montando caixa e não tem esse olhar para essa evolução aí de montagem mais facilitada, de embalagens ou até mesmo alteração da sua embalagem. É assim. Eu acho que é um engano. O camarada tem um restaurante, 30 anos de sucesso, e ele encarar o delivery como um complemento. Na verdade, é uma nova operação. E onde envolve treinamento. A chave do negócio é treinamento. Né? Então tem que ter. Você tem que ensinar os caras direito. Não é comprei a partir de agora a gente vai começar. Olha, tá vendo essa tela aqui? Ó, vai pintar o negócio sem bala. Então, eu acho que tem que. Por menor que seja o seu negócio, você tem que ter um passo a passo. O colaborador ele tem o direito de ter esse treinamento, receber esse treinamento para você entregar qualidade. 3 dicas, Paulo. 3 dicas. Olhando para a audiência. Bate pronto. 3 dicas aqui para a audiência.
Já A falei primeira é aqui no treinamento. decor, treinamento. Só a qualidade do seu produto. Né? Se você vai trabalhar com esses players, todo dia entra lá para olhar como é que tá, se tem alguma reclamação, o que eu posso melhorar. Você não imagina quantas dicas o nosso cliente dá para gente. É o melhor consultor. Do que a gente pode melhorar. Vou dar um exemplo. Ontem aconteceu. Estou num local, a cliente entrou. Oi, tudo bem, tudo bem. Uma senhora simpática, heavy user. Ia toda semana ali. Estou muito chateada com vocês. Cadê os produtos com glúten? Sem glúten, desculpa. Cadê os produtos sem glúten? Vocês tiraram do cardápio. Então, assim, às vezes, talvez saiu do cardápio porque tinha pouca venda, né? Porque você tem que bater, fazer curva AVC direto para ver se tem o cardápio. Né? O cardápio tem que ser um cardápio atraente. Né? Não pode ser um cardápio repetitivo. Mas também você não pode abrir muito o leque, porque senão você tem que ter uma gama de produtos em estoque para poder produzir tudo aquilo, que acaba um negócio não ficando muito rentável, aí acaba vencendo, enfim. Sim. A conversa tem muita coisa para se olhar. Mas né? essa dica do Paulo é sensacional. E, repito, o melhor consultor é o seu cliente. É o cliente. Então, quando o Paulo deixa a dica aqui, falando assim, você está operando no delivery? Faça um bilhetinho, deixe esse bilhetinho para o seu cliente. O que vai acontecer? Esse cliente ele vai ter a empatia de avaliar o seu negócio. Então, não cabe mais, avalie nossa experiência. Esse é um pedido, né, Paulo? Mas faça um bilhete. Tenho certeza que o cliente que recebe, ele usa da empatia e avalia de forma espontânea o seu negócio. E como nós dissemos aqui, o seu cliente é o melhor consultor. É ele quem vai direcionar o que precisa melhorar, o que precisa de mudanças, seja no seu cardápio, seja no seu produto, seja na sua embalagem. É isso, Paulo? E sempre lembrando, né? Eu vejo as pessoas falando, vou trabalhar com a embalagem mais barata, né? Outro dia eu tinha uma marca nossa, numa outra empresa que eu trabalhei, a gente trabalha, que nem eu falei, multimarcas. Aí numa das lojas eu peguei, fui levar uma pizza. Vou levar uma pizza para casa. Olha, eu fui levar uma pizza para casa. Pô, a embalagem tava mole. Você quer coisa mais terrível? Pô, você vai carregar a pizza, a embalagem mole, gruda na pizza. Você perde o pique de comer aquilo. Então tem que prestar muita atenção. Mas a outra embalagem é cara. Amigo, coloca no preço final. Sim. Se o produto é bom, não tenha medo de cobrar. Você não pode ter prejuízo, tem que fazer a conta certinha. Né? O que o Paulo disse aqui, quando o produto é bom, não tenha medo de cobrar, é que quando o cliente enxerga valor, ele não enxerga mais o preço. É isso. A Pizza Hut, me lembro que você Fala falou. bem, hein, Você cara? falou Hã? Você falou da pizza mole e tal. Na Pizza Hut tinha eu não lembro o nome que se dava para aquilo. Troquei imediatamente a embalagem. Mas era um ondulado, assim, ó. Era. Que você colocava embaixo da Chamava pizza. caminha aquilo lá. Uma caminha, era ondulada. Exatamente para quê? Para que a temperatura da pizza não tivesse contato direto. Essa ondulação, ela trocava esse calor, então não amolecia circulava. a embalagem. É. Era sensacional. Assim. E é uma coisa que poucas pessoas olham para isso e falam, pra que isso? Que besteira. Mas não sabem a importância. Que nem a mesinha, né? Da Mesinha. Barbie. Nas pizzas. Splice. Sei lá o nome daquilo. Mas era aquela assim, mesinha para embalagem, para pizza pra em cima não apertar e grudar o recheio. O recheio e puxar quando você abrir a tampa. Então são detalhes. São detalhes. Porque ter sucesso, se prenda nos detalhes. Dá trabalho? Dá. Então, então não abre restaurante, vai trabalhar com outra coisa, detalhes. né? Selo é um detalhe, mas assim, por favor, lacre. Pessoal. O selo, né? Selado, o lacre. Que aí quando você importante. Você que trabalha, por favor, pessoal, eliminem grampos. Não é difícil, viu? Eliminar grampo. Então, mas não é higiênico. É perigoso. Já aconteceu de clientes abrir na empolgação, é igual
quem tá com fome tem pressa, né? Quem tem fome tem pressa. Abre ali, o grampo caiu ali próximo do alimento, abriu sua embalagem, está comendo e encontrou um grampo. Então, fica a dica aí para quem desenvolve aí como o Paulo. É difícil, o Paulo aqui disse que é difícil eliminar o grampo, mas eu já passei por operações na Durex, ou o lacre, né, que foi desenvolvido. O lacre de segurança, que aí você rompeu ali, ele mostra que foi aberto. Então, esses são os detalhes. Mas é esses detalhes que fazem a diferença. Eu aprendi uma coisa no meu tempo de Pizza Hut de shopping. Eu tive uma reunião gerencial uma época com Jorge Aguirre, né? E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Cliente se conquista 1 a 1, não é de batelada. Ele falou, qualquer marca, por maior que seja, você vai conquistar o cliente 1 a 1. Então, ele falou tudo. Se você tratar cada cliente que você for atender, não importa que seja online ou no balcão, você tratar ele como fosse único, com atenção, com carinho, né? E o delivery é um pouco mais difícil, porque você tem que mostrar esse sorriso através do entregador. Através do entregador, tá? Então, volta até naquela questão do entregador próprio. Sim, você tem, às vezes, o entregador próprio, o cara pode estar bonito lá, bacana. Vai estar com o seu uniforme. Entendeu? Apesar que hoje em dia, inclusive as avaliações, elas são distintas. São distintas, é isso então, que tem a avaliação do produto e a avaliação do entregador. Você vai perceber que sempre o entregador tem a nota mais alta, tá? Porque o pessoal, pô, coitadinho, tal, né? Mas ao mesmo tempo... mesmo, são os guerreiros, né? São os guerreiros. Mas ao mesmo tempo, voltando a essa situação que você mencionou, né, do entregador próprio, ao mesmo você tem como tempo, exigir. Ao mesmo tempo, o entregador próprio ele vai levar o seu sorriso, vai levar a sua empatia, ele vai estar uniformizado, bonito. Porque assim, aí você me pegou, Paulo. Porque eu sempre dou boas avaliações pro entregador, indiferente. Todo mundo dá. Porque... Só se ele... É muito difícil, cara. É muito difícil, assim, de eu dar uma avaliação baixa pro cara, porque, como você disse, são guerreiros. Todo mundo sabe teve um dia só, vou falar pra você que teve um dia que eu me dediquei a avaliar, porque eu achei absurdo. Eu pedi acho que foi uma pizza, e o rapaz aguardava na porta lá do meu condomínio. E eu desci pra pegar a pizza junto com meu filho. Que aí ele me ajuda a levar ou a pizza ou o refrigerante. E o rapaz... Dá uma pesada. Infelizmente não, ele tava fazendo uso de substância entorpecente. E aí, poxa, eu olhei pra... Chato, não tenho nada contra aí. Cada um faz uso do que acha melhor, do que não acha. Mas eu achei absurdo. Então eu me dediquei... Claro, não... mas isso aí é um caso isolado. Um caso isolado, mas assim, eu me dediquei a reportar exatamente, não em nenhum momento achando absurdo aquilo. Eu falei, olha, toma cuidado. Uma atitude profissional. Exato, eu fui profissional, porque o nosso teto é de vidro, né, Paulo? Então, não adianta a gente também querer prejudicar alguém que não vai ser saudável para nós. Então, que eu me recorde, foi a única vez que eu avaliei assim e dei uma nota baixa, porque também não vou dar pedir para que melhore e dar uma nota boa. Então foi a única vez que eu dei uma nota negativa e deixei lá meus argumentos, né, minha reclamação. Mas fora isso, eu sempre dou nota positiva para os entregadores. Eu sempre me coloco no lugar. Então, tá chegando, eu falo para Ana, quando tiver sair aí, você já me avisa que eu desço. Eu moro no 19º andar. Então, o cara chegar, eu esperar ele tocar minha campainha para eu descer, para eu chegar até a portaria. Então, eu normalmente já desço. Quando eu vejo lá que já saiu no aplicativo ou peço para me avisarem via WhatsApp, eu já desço para esperar ele na porta, para evitar qualquer situação desagradável com eles, porque às vezes eu já presenciei, não foi comigo, mas o rapaz está esperando ali 10, 15 minutos para entregar, e aí quando uma pessoa chega, pô, eu tô esperando aqui, o cara bravo, e aí, Paulo, acaba prejudicando o produto, porque querendo ou não, ainda tem muita gente que não
não faz esse vínculo que o motoboy, né, o entregador, não é próprio da operação. E aí acaba, o cara vai pegar a pizza, pô, já sobe sem vontade de comer a pizza, ou então, pô, o cara me xingou, tal, não sabe que eu tô aqui. Então, é muito importante essa distinção de notas, né, de entregador e operação. Eu acho que assim, ó, o restaurante, né, ele tem várias etapas e todas podem ocorrer o erro. O delivery, a entrega, ela é uma etapa a mais. Então é mais uma oportunidade, vamos colocar assim, de acontecer alguma coisa errada. Por isso você tem que sempre vigilante, sempre atento, né? Se eu fosse passar uma dica boa, porra, é rentável, não é rentável? Falaram para mim que o delivery não é rentável porque tem que pagar as taxas, tem que pagar a embalagem. Justamente. Coloque esses custos no custo do seu produto. Faça um DRE separadamente da loja. Se você tem um restaurante com mesas, faça um DRE separado do delivery, para você ver se é rentável, né? Muita gente coloca o mesmo preço o mesmo preço do que ele vende nas mesas, ele vende no delivery. Eu não acho muito indicado, Sim. por causa dos custos que ele tem a mais. Eu acho que ele tem que ser embutido. Porque você está prestando serviço, você está dando uma facilidade. Porque assim, muitas vezes a pessoa fala, pô, é mais caro o delivery. Pô, mas você não pegou seu carro. Você não gastou combustível. Pagou estacionamento. Não pagou estacionamento. Nos dias de hoje não se Vai no arriscou. shopping comer, então. Não se arriscou a nada, Porra, né? o gás Porque deixou trintão lá no estacionamento. Então, assim, o que é caro? Né? Então, você tem que analisar isso. Está no conforto do seu lar. Então, assim, eu acho que vale a pena você ver essa questão dos custos e embutir no seu produto e avaliar como um todo esses custos para ver a rentabilidade que você quer alcançar. Tá? Ou seja, Salgueiro aqui deixa para nós que se você não está no delivery, como eu mencionei, está deixando dinheiro na mesa, vai iniciar o delivery, uma outra operação. Outra DRE operação. separado. Depois você pode juntar, não tem Sim, problema. mas, Tá? mas você precisa ter métricas, né? É. Para você avaliar se aquela operação na qual você iniciou está te trazendo um resultado positivo. Benefício. Então, custos. Esses custos ele tem que estar no produto final, óbvio, porque você está gastando com embalagem, você está gastando com um aplicativo que tá te colocando numa vitrine, né, para outros clientes. Faça as palavras do Jorge Agui, conquiste seu cliente, porque é um cliente que quem nunca, vou colocar aqui, quem nunca pediu alguma coisa no iFood a primeira vez e depois teve a curiosidade de ir conhecer a operação. Hoje eu vou lá comer a pizza lá no restaurante. A pizza é tão boa, eu vou lá comer. Se a pizza, olha só, se a pizza que eu recebo na minha casa é tão gostosa, imagina, ó, fresquinhas do forno direto para minha mesa. Então, é uma oportunidade de você conquistar esses novos clientes. Eu vou dar falar mais uma coisa importante, que é bom se atentar, e eu sei que é difícil fazê-lo, mas a qualidade do seu produto numa terça, quarta, tem que ser o sábado, domingo, à noite, tem que ser o mesmo. E a gente percebe que muitas vezes não o é, né? Putz, veio menos recheio, poxa, tá bagunçado, foi feito dá a impressão que foi feito na correria. Então a gente também tem que saber que se eu vendo mais, eu tenho que ter uma equipe preparada para isso, né? Aí então, a gente volta naquilo que você deixou aí das 3 dicas. Treinamento, processos, exatamente. produto. E eu sempre, uma época eu fiz um workshop para franqueados, né? O nome era até meio chato, era Economia Burra, né? Não é chato, não. Então, assim, É exatamente isso, cara,
tem hora que não dá para economizar. Então, assim, não, vou pôr mais um funcionário lá. Pô, que custo esse cara dá? Pô, sei lá, põe um extra já treinado, um cara habitué, não sei. Mas você ter uma equipe compatível com o seu movimento, não faz adaptação. A adaptação realmente, ela, a maioria das vezes, dá errado. Ela funciona num certo momento, E mas depois assim, dá errado. quer ver por que eu estou falando isso aí? É, a oportunidade de venda. Você tem uma oportunidade de venda. Já não é fácil chegar no cliente. E a gente não falou nem de marketing aqui, né, para delivery, mas assim, pode ficar até para um próximo capítulo. Mas assim, vou falar para você. Você gastou dinheiro para esse cliente entrar em contato com você de alguma forma, seja pelos players, seja por telefone, que ainda existe, tá? A gente estava Sim, falando aqui, WhatsApp, mas tem muito. O WhatsApp hoje é todo mundo. Eu peço por WhatsApp. sim. É uma barato. Eu acho que o jeito mais fácil, inclusive, é por WhatsApp, tá? Eu acho. Inclusive, para concorrer com esses players aí que você falou, É, foram desenvolvidos alguns softwares os robôs, né, de sim, atendimento do sim, sim, WhatsApp, sim, exatamente. que, mais uma vez, facilitou. Então, pizzaria que tinha 4, 5 pessoas atendendo o telefone, agora é tudo pelo WhatsApp. E É, pelo é WhatsApp, uma concentrando os pedidos e, né, é, o robozinho, eu vou já sai colocar na aí, tela, meu. o Anota Aí, É, o PedZap e vários outros aí que apareceram, facilitou muito. é. E, assim, não obrigou a operação a correr para essas plataformas mais caras. Eu acho assim, quando você chega num patamar que você consegue, você tem volume de venda, você vai para todo lado. Você quer vender mais. Se você tem espaço para crescer e vender mais, por que não? Então você tem tudo ali disponível para o cliente. Hoje o cliente quer facilidade, né? Meus filhos só pedem aqui, ó, tudo aqui no celular, pá, 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 pá. Minha esposa gosta do telefone. Então você tem que ter um telefone lá também. Ah, não, hoje liga. Tem. Então tem que ter um número disponível lá. Só que assim, você vai disponibilizar um telefone, atenda ele até o segundo toque. Essa é a regra antiga, né? Atende ele até o segundo toque. Você disponibilizou o WhatsApp, atende, responde rápido o WhatsApp. Porque você quer ver um cliente insatisfeito, é você dar um canal de comunicação para ele e você não saber usá-lo. Operar. Você não saber usar, o cliente não saber usar, tudo bem, mas você que está disponibilizando não saber usar, é horrível. Aí ele já começa, pô, se para atender assim, imagina o produto. Deve ser Chega uma aqui. porcaria. E ele não vai. Então, às vezes, você fala, pô, por que minha venda caiu? Começou tão bem? Porque você estava trabalhando errado. Ou você, Ou pior ainda, você está trabalhando errado. Né? ou você deixou os processos de lado, né? Exatamente. Que é Tem, isso que você falou de atender rápido, de atender o telefone, a ligação, são processos. Então, assim, ó, aqui se atende no segundo toque. Aqui o WhatsApp se responde em 5 minutos. Eu tive uma experiência assim de um amigo, pô, pede aqui a pizzaria pá, do meu. Pá. é, Pedi, Paulo, mandei mensagem, demorou 40 minutos para me responder. Eu já tinha pedido em outro lugar. é Quando a pessoa lógico. falou assim, ó, você vai querer do quê? Eu Já falei, foi, eu já amigo. pedi em outro lugar. Então, Hoje assim, em dia, né? e hoje você dá o benefício da dúvida é arriscada. E para aquele colega que, poxa, começou com um produto muito bom, teve uma aceitação esplêndida e começou a crescer e abriu outra casa, e aí a qualidade caiu. Esse é o grande problema. Mas aí a qualidade cai. Você atribui isso aos processos, ao produto. E eu vou além. A precificação. Eu acredito. Porque quando você É, faz uma implantação, seja ela do delivery, seja ela em grandes players aí, iFood 99 e outros, você recebe uma série de benefícios, de campanhas para você participar. E aí tem muita gente que cuidado, erra na olha, precificação, é, de precificar o seu produto, e aí depois que sai dessas campanhas, ele não consegue mais manter esse preço que ele praticou, e aí ele perde o que ele é, começou a conquistar, ele perde. quem usa, né, essas plataformas, eu tenho uma dica aqui também. Cuidado com Dica. as promoções.
estude. Não estou falando que é bom ou ruim. Quem vai avaliar isso é você, tá? Eu também, eu trabalho com isso, eu avalio. Mas às vezes tem promoções que vão vender muito. Mas eu estou ganhando dinheiro com elas? Estou ganhando dinheiro com elas? Quem é que está ganhando dinheiro com elas, afinal? Alguém está ganhando, Sim. tá? Se não é você, você tem que... Então, assim, dá um pouquinho de trabalho, mas analisa promoção por promoção que te oferecem, tá? E assim, cuidado, às vezes você deixa no automático lá para aceitar promoções, tá? É verdade. Meu amigo, quando você vai ver o buraco, Já foi. é grande, porque, pô, você entregou 300 pedidos na promoção. E o saldo tá negativo. Quanto é que entrou aqui? Não, e o saldo fica negativo. Então, assim, então saiba usar. Não é que não são boas, não estou falando que é boa ou ruim, eu estou falando que tem que saber usar. Eu quero usar, eu sei que eu não vou ter lucro com isso, mas eu vou usar para promocionar o meu produto. Então, ou Sim. seja, é um investimento. É. Então, saiba. Então, uma promoção, como é que ela funciona? Ela tem que ter começo, meio e fim. Toda ação de marketing tem que ter começo, meio e fim. Não existe ação infinita, Sim. tá? Isso tem que medi-la, né? Pô, deu certo? Deu. Calma, para ela, entra com outra, né? O pessoal usa muito taxa grátis, eu gosto. Porque afinal... Você gosta como consumidor final? Dos dois. Porque estava fazendo um levantamento, a taxa grátis de um certo determinado lugar que eu trabalhei, pô, 65% era a taxa grátis que entrava. Então o pessoal quer a taxa grátis. Ele acha que é mais vantajoso do que promoção em cupom em produto. E depende da região também, né, Paulo? Você falou aqui um pouco a implantação do delivery, ela favorece, dependendo da região. Se você está numa operação e você está rodeado de condomínios, a taxa grátis ela vai fazer um efeito no caixa muito pequeno. Por quê? Porque essa taxa grátis você vai disponibilizar e aí tem um raio, né, Paulo, de atendimento. E aí se você tem ali ele vai escalando, né? Então, até 5 quilômetros é taxa grátis, mas você, como operador, paga ali R$ 4,99. Você pode pôr até 12 se você quiser grátis. Então, você paga. Você vai escalando ali Você até paga. onde você quer. Mas é isso que eu tô dizendo, que se você tá numa região rodeada de condomínios, muito prédios, a taxa grátis, se você colocar a taxa grátis num raio de 5 quilômetros, o seu alcance vai ser gigantesco no volume, porque a gente tá falando de espaço, mas são torres. 5 quilômetros no delivery é muita coisa. Eu vou dizer para você e aí, isso se potencializa 80% dos seus pedidos vão sair nesses 5 quilômetros. Se potencializa Aliás, numa região de condomínios. Boa parte dos seus pedidos, principalmente se a sua loja for de uma franquia, pertencer a um grupo, ele vai estar entre 1 e 2 quilômetros. Você está fazendo a maioria das suas entregas, né? Então... e é bom. Bom, né? No interior é que você vai rodar um pouco mais. Né? Eu vejo isso daí acontecer no interior, rodar um pouquinho mais para entregar. Em São Paulo, não. Precificação aqui. Capitais, vamos colocar. Acabei assim. de falar de precificação. Não só o produto, mas a taxa. Né? Pô, eu fui pedir um... Eu posso dar... um truque. Eu fui pedir um hambúrguer. Posso dar um truque aqui, antes de você falar do hambúrguer? Claro. Eu tenho um truquezinho. Eu vou dar taxa grátis, que é atraente. Pô, dá uma embutidinha ali no produto. Então, assim, eu salvei ali R$4. Salvei no produto, né? Sim. E dei a taxa grátis. Vai dar diferença? Faz o exemplo. Pensa, eu em casa. Não, faz o exemplo. Eu vou deixar aqui, de pedir por causa de R$4? Tem cara que deixa, né? Mas... Faz um exemplo aí com uma água, vai. Tô pedindo uma água no delivery. A água custa X, você vai dar a taxa grátis, mas você vai aumentar R$4, ou seja, você vai pagar 99 centavos. 3 e eu aumentei essa aqui para 7. Pô, 7. R$4. Vai. Eu vou pedir também. Então,
a gente tá falando aqui de precificação. Tem Você tá cara, no delivery, assim, tem o perfil do cliente. Tem perfil do cliente que ele é uma marmitaria, que o sim, cara quer comer, ele fica esperando aquelas promoções a 99 centavos. Promobomb. Filha da mãe. Porra, trabalhei muito com isso daí. E assim, é uma loucura, acaba com o seu Desvaloriza. É operacional. porque você, mesmo que, Será que vale a pena? vamos colocar assim, ó, mesmo que Para divulgar, né? o player, ele assuma essa campanha, eu digo financeiramente, que aí o pessoal entra lá no aplicativo, tá 99 centavos o meu produto. Para a operação é uma divulgação, pô, olha, estão vendendo 99 centavos. Quem tá pagando é o operador lá, o player, né? O iFood, o 99 que tá pagando, ele que tá financiando essa operação. Só que a sua operação, Uma parte. só que a sua operação vai ter um desgaste, um trabalho tão, Pode tão, cometer erros, um monte de tão coisa, né? violento que às vezes não compensa. Mas assim, eu acho que toda campanha é válida, você sabendo usar. Sim. Então, eu acho que é válido sim. É. Tem gente que você vai alcançar, né? Eu estou falando em preço, para embutir e tal, mas tem uma fatia do mercado que pensa muito em preço, tá? Que ele vai lá brigar pelo R$ 1 ali. Sim. É mania do cara até. Ou falta de grana mesmo, né? A precificação, como eu disse aqui, eu tô batendo nisso porque eu vejo que quem vai iniciar, ou quem está já, né? Não só somente quem vai iniciar, mas quem já está no delivery, é extremamente importante. Como o Paulo mencionou aqui, vamos distribuir taxa grátis, né? Vamos distribuir taxa grátis. E aí eu vou embutir no produto. Então, se eu tenho essa água aqui, essa água tá no delivery lá a R$ 4. E eu tô deixando taxa grátis e vai me custar R$ 5 essa taxa grátis. Porque é grátis, mas eu tô pagando, a operação tá pagando. Não vai ser o cliente final que vai pagar, mas vai ser pago, o entregador vai ser pago. E aí eu pego essa água aqui que era R$ 4, eu coloco ela a 7, eu tô tirando R$ 3, ou seja, eu tô dividindo com o meu cliente o custo da entrega. É isso. Eu tô dividindo com o meu cliente o custo da entrega, porque eu ia pagar R$ 5, mas eu vou aumentar para 7,50, eu pago 2,50 da entrega e o entregador, quem tá pedindo vai pagar 2,50. Dá uma amortizada, né, no seu custo. Essa questão da precificação, não só no produto, mas como eu ia falar do exemplo do hambúrguer, pedir um hambúrguer no Madeiro e o shopping fica 400 metros da minha casa. Eu desisti de comprar. Porque me cobraram R$ 12 na entrega. Eu desisti. Então, olha como é importante a precificação. Né? Você foi buscar? Tanto na entrega. Não. Eu desisti de pedi em outro lugar. Então, é que tá. Tem que prestar atenção nisso. Porque produto, quanto é um hambúrguer ali? Porra, 40 pau? Por aí? R$ 60 um 50? combo. Não sei o seu apetite, como é que é. Mas assim, se eu pedir, ia dar quanto? Ia dar R$ 50. R$ 50. Quanto é a taxa? 12. Então é 20 e pouco, 20%, porra, do que você pediu é taxa de alto. entrega. Você desiste. Eu desisti, porque... Tem que saber calcular isso. Exato, aí. essa precificação e é a pessoa que coloca. Você tá ali operando ali o sistema, né, do iFood, do 99, você precifica. Não só o produto, mas a entrega. Sim. E aí eu simplesmente desisti. Então você que tá nos ouvindo aí, e tá um papo maravilhoso aqui, Paulo. Tá gostando? Muito, muito legal. Aqui, ó. Mas nem começamos, isso aqui era um né? Mas já roteiro, tem que mas nem precisamos aqui. Ajudou aqui, auxiliou, mas o papo tá excelente aqui de delivery, falamos bastante de embalagem, da operação. Então, Paulo já deixou várias dicas aqui. Vai iniciar uma operação de delivery, faça um DRE separado, contrate uma equipe, ou uma pessoa que vai te auxiliar nessa implantação, nessa operação. Disponibilize espaço para suas embalagens, se dedique na embalagem, né, na embalagem que você vai oferecer para o seu cliente, se dedique no produto,
Porque Tem outra dica para o quem produto, tá começando? o produto, a gente falou aqui, uma embalagem excepcional e o produto deixando a desejar. Então, é Xoxo. perigoso. Deixa eu falar, uma outra dica para quem está começando é assim: ah, eu vejo muita gente entregar produto. O que é entregar produto? Entregar produto é você colocar um preço, o cara não fez o DRE, às vezes o cara faz na orelhagem mesmo, né? E, e ele não calculou e coloca o preço lá embaixo. Eu vou pôr o preço lá embaixo que eu vou vender. É só desse jeito. Claro, é óbvio, um preço barato ele chama atenção. Cuidado, tem muito cliente que não compra. Eu mesmo, se eu vejo muito barato, eu não compro, porque eu já tive cada experiência que, pô, eu falo, e ainda falo, puxa, Paulo, você é burro, você sabia que isso ia acontecer. E aí fica o produto lá, ninguém come e ainda fica olhando feio pra você em casa, né? Fico com fome, mas eu não como. Pô, eu não vou comer isso daí. Aí, então, você vai ter uma dificuldade no início, apesar que tem atacadores, tem locais de compra, mas você não tem uma negociação por rede, né? Então, provavelmente você vai comprar as coisas mais caras. E isso vai te impossibilitar de ter um preço tão barato assim como seria legal ter. E cuidado com promoções. É, Porque vou colocar esse. Hoje eu tenho meus negócios, Cantina do Chefinho, opa, e a gente não precifica em cima de promoções. Precificação é importantíssimo. Então, é, eu comprei, é um produto novo, tava na promoção, eu vou colocar barato. E aí você vende ali, troquei a água, troquei o fornecedor da água. Agora é essa água aqui porque eu achei na promoção. Aí eu coloco para vender, tá o preço. Passa algum tempo, não tá mais na promoção. E aí eu volto com um produto que eu tinha, e o meu cliente não vai aceitar. Ele vai falar assim, não, mas eu quero aquela outra água lá. Só que aí eu não tenho mais poder de ganhar, né? Eu vou perder na operação porque eu vou ter que comprar mais caro aquele produto que eu comprei na promoção e precifiquei errado. exatamente. Então, mesmo que você Precifica em compre preço cheio. você compre na promoção, você tem que precificar ele de forma adequada. Comprar na promoção é ótimo, gente. É Você ganha excelente, na é a melhor compra. coisa. Já não, É a melhor coisa você identificou uma promoção, você compra. Cuidado com o shelf life, né, as validades, mas você compra. Mas não por isso que você comprou na promoção que você deve vender na promoção. Você estabeleça seu preço como se você estivesse pagando o preço que o produto realmente é. Inclusive, né? Já entrou nessa questão de produto, né? É isso que você falou. Tem que ter fluxo. Não adianta também. Pegou uma promoção e estocou um pouquinho, beleza, eu acho que é válido. Mas se você comprou numa quantidade exagerada, esse dinheiro vai ficar parado. Será que vale a pena? Eu paguei barato, tá? Mas será que vale a pena deixar esse dinheiro parado? Sim. Enquanto você pode estar pagando outros boletos, né? E boleto é que não falta, né? Falamos aqui no episódio anterior de giro de estoque, da Sim. importância de que o dinheiro parado na empresa hoje é prejuízo. Prejuízo, pô. Né? Então, e outra, né? Sempre renovando estoque para não acontecer algum erro, né? Fazendo PVPS ali para ver se não fica nada parado. Se você compra pouco, acontecer uma falha, menos chance de acontecer uma falha, entendeu? Então, já que você entrou nesse assunto, linka pra gente aí, Paulo. 3, 4 situações em que as empresas cometem erro na operação do delivery. A gente já deixamos aqui alguns, falamos algumas mas aí, eu quero que você linke aqui, eu quero que o senhor deixa eu ver alguma que eu não fale aqui para nossa audiência, fala assim, ó, precificação, nós falamos, processos, treinamento, tudo isso. Mas as dicas que o senhor passou aqui para nós foi... Primeira dica. O que as empresas devem fazer. É. Agora, o que as empresas que tá no delivery, e você vê que é um erro e que elas precisam se ajustar a essa operação. Erros que são cometidos na operação e você, como consumidor e como especialista, enxerga e as pessoas às vezes não enxergam. Tudo bem. Eu acho que a primeira coisa começa com o produto. Então, nem sempre o produto que você vende e você serve na mesa, ele vai servir para ser entregue.
Então, tem que ter uma análise prévia do que você vai vender, né? O cardápio também muito extenso. Hoje, o que acontece? O cliente, ele está lá. Quantos rollouts de tela ele faz? No máximo 3. Tem um cardápio enxuto. Evite, desculpe por isso, hein, chefe? Tranquilo. Evite ter um cardápio muito extenso, porque o cliente não vai chegar lá no final. Sim. Né? Outra coisa para fazer, ou uma coisa que eu esqueci de falar, coloca as promoções em cima no seu cardápio dos players. Coloca ele em cima as promoções, depois você vem com o cardápio normal, tá? Porque é onde o cliente olha primeiro e vai ver uma oportunidade. Ele vê uma oportunidade de compra interessante, ele provavelmente ele compra. Por quê? Não é todo mundo que entra na sua página que vai comprar. Sim. Né? Então, e tem como você medir isso, tá? Tem como você medir isso. E aí, você medindo isso, você vai saber que se o seu cardápio está tendo efeito, se ele está sendo atraente. E se não está sendo atraente, eu tenho que mexer nele. Ok? Ok, então o delivery, cardápio o maior é um dos erros que alguns cometem. O erro que você tem que evitar aí é deixar o maior erro de todos é deixar o negócio no automático. Delivery não funciona no automático. Apesar que todo mundo, boa parte das pessoas acha que funciona, não funciona. Quer um exemplo? Então tem gerentes de loja. Aí o gerente de loja, ele vai lá, embala bonito, ele põe na embalagem e tal. Aí você pergunta para ele, qual que é a nota sua que está aqui no iFood, ou qual a sua nota? Ele não sabe. Aí você entra e você tem um prazo, 7 dias ali para responder uma reclamação, e ele não respondeu. E aí você perde o direito, né, de contestar. Né? Agora não está nem mais contestando, né? Não? Mas o negócio está ficando afunilado. Mas assim, você toda observação que o cliente fizer, você tem que responder. Mesmo que seja um elogio. Fala, obrigado que você está gostando da gente. Obrigado que você gostou do nosso produto hoje. Tem que responder o cliente. Por quê? Porque você está interagindo com o cliente, ele vai dar sequência. Qual que é o próximo passo do cliente depois que você interagiu com ele? Comprar de novo. Comprar de novo. E não é isso que a gente quer? E o outro passo mais Fidelizar importante é indicar você para outros clientes. Fidelizar o cliente. O boca a boca, né? O famoso boca a boca existe ainda, né? Então, assim, um erro é você abandonar, achar que você é o the best e tem o melhor produto e você já vende bem. Então, se você largar, se você não acompanhar, você vai ver queda nas suas vendas, tá? Poderia estar melhor. Eu tenho isso comigo, poderia estar melhor. Sempre pode estar melhor. Melhoria contínua. Melhoria contínua, né? Treinamento, acho que é treinamento, para quem os seus colaboradores estarem sempre afiados. Cardápio, a gente falou mais uma observação. Tem que sempre dar uma oxigenada. Sim. Sempre oxigenar, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Né? No nosso portal tem um artigo também que eu fiz, que é Matriz BCG, Sim. que é para identificar ali os produtos que te traz mais retorno, com maior rentabilidade, produto que está te trazendo prejuízo, né, para você oxigenar ou você fazer essa gestão do cardápio, que é importantíssimo. Né? E o que o Paulo falou aqui, eu vou pegar aqui mais uma vez, essas avaliações, muito cliente vai ver as avaliações antes de comprar. É isso. Antes de efetuar a compra, ele vai dar uma olhada ao cliente criterioso. Esse cliente que rola, que vai até lá embaixo para ver a sua avaliação e ele comprou com você, ele vai fazer questão de fazer a avaliação dele também. Sim. Seja positiva ou negativa. É isso. Né? Então, e aí se ele vê que você não retorna as avaliações, os questionamentos, você pode perder essa venda. Porque se você não interage com o cliente,
seja positivo ou negativamente, se você recebeu uma avaliação ruim, peça desculpas, entenda o que aconteceu. Enfim, eu lembro que a gente dava cupom, né? Dava uns vouchers, né, para os clientes que fazia ali uma reclamação e tinha fundamento também, porque... Ainda tem isso. Mas entrávamos Online. na operação e entendíamos se realmente o que tinha acontecido, porque senão depois acabou banalizando e aí tendo algumas coisas chatas aí. Mas, enfim... E a última dica, e assim, que eu acho mais importante, esteja preparado para venda. Pô, você gastou em embalagem, preparou seu produto, às vezes até um especial só para delivery, né? Gastou com todo o aparato Operação. ali para ter um ambiente destinado ao delivery e chegou na hora da venda, você não se preparou para ela. Então, pô, poxa, eu não tenho muita facilidade. Pô, monta um checklist do que você tem que olhar, entendeu? Sim. Depois, se quiser, pergunta aqui, né? Manda um recado aqui pro William, que, pô, como é que eu monto? Eu tô aqui, eu dou uma orientaçãozinha rápida, né? Ó, pessoal, vou chamar aqui a audiência para falar. Nós temos o portal foodtalkbrasil.com.br. Entra lá, tem vários artigos legais sobre marketing, sobre socioemocional, sobre operações, administrativo. E tô aqui fazendo um apelo já pro Paulo ser um colunista nosso para falar de delivery. Olha aí que legal. Eu ousei, o último artigo eu publiquei falando da 99, como eu mencionei aqui já, mas não sou especialista como esse convidado ilustre que abrilhanta aqui a nossa mesa, compartilha conosco aqui todo o seu conhecimento, sua experiência. Então, Paulo, já estou fazendo um convite para você, Muito obrigado. frente à audiência, ser um colunista nosso, Aceito o convite. Especialista em delivery para falar de delivery, Tá dar bom. essas dicas aí para nós, que é importantíssimo. Eu fazia essa separação de operação e delivery, mas não é todo mundo que enxerga dessa forma, né? Então, foi sensacional aqui ouvi-lo dizendo essa separação inicial. Depois consegue-se fazer a junção das operações, mas é importante. Tá certo. Muito obrigado pelo convite. Não terminamos pra mim não, foi... Paulo. Terminamos não. Porque eu fiz o convite aqui e o Paulo já quis encerrar. Mas já vamos seguir para o encerramento. Tá. Já que é o nosso convidado. Paulo, o que uma operação hoje deve se preparar? A gente já discorreu aqui bastante sobre o assunto, mas eu quero que você deixe aí uma mensagem final, antes dos seus agradecimentos, mas deixe uma mensagem final para quem quer iniciar ou para quem quer melhorar sua operação, delivery, embalagens, para ter uma nota 5, né? Porque não é 10, é 5 nos players aí. Difícil. E ter sucesso nesse negócio. Então, olhando para nossa câmera aí, eu quero que você deixe aí essas dicas aí finais para os nossos, para nossa audiência. Olha, tenha atenção ao seu negócio, tenha carinho pelo seu negócio. Acho que é fundamental ter carinho pelo seu negócio, pelos seus colaboradores, para que eles tenham carinho com os seus clientes. Através desse carinho, eu acredito que o cliente vai ser fidelizado. Eu acredito muito nisso. Se prepare, como eu falei, sempre pronto para uma boa venda, porque se você começar o seu dia pensando que você não vai vender nada, você não vai vender nada. Você está acreditando que você não vai vender nada. Acredite que você vai vender. Peça essa venda porque ela vai acontecer. Se ela não está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada na sua operação. Se tiver alguma coisa errada na sua operação, você tem que estudá-la das formas que a gente conversou aqui essa noite. Tá bom? Muito obrigado aí, Sr. William, pelo convite. É isso, Paulo. Eu que agradeço pela sua valiosa experiência no Obrigado, nosso querido. mercado. Tamo junto. E
acredito que temos muito a discutir sobre o assunto. Na nossa coluna no portal vão ter informações valiosas para as pessoas, Muito bom. né? Como eu mencionei aqui no episódio anterior, esse projeto é para valorizar esse segmento que às vezes é tão mal visto, né? Operação, fast food, food service, né? Os motoboys aí, que são os entregadores, são uma extensão do nosso negócio hoje. E tem muita comida de qualidade no delivery hoje, né? Tem gente que fala, eu não peço delivery. Pô, tem muita comida boa no delivery. Não é porque eu trabalho com isso, não. Mas tem sim. Comida bacana, gostosa e num preço justo. É isso. É isso aí. Obrigado. Bom, eu que agradeço, Paulo. Você que ficou conosco até aqui, acesse o portal foodtalkbrasil.com.br, conheça os nossos colunistas, os nossos artigos, informações relevantes, informações valiosas, para você colocar em prática na sua operação, no seu restaurante. Fica conosco, estamos apenas começando essa nossa jornada. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta nossas postagens lá no Instagram, compartilhe com outros que não conhecem ainda esse trabalho, mas que vai nos conhecer. Food Talk Brasil está só começando. Obrigado, pessoal.